Olha, a nossa teleaula de elementos de máquinas de hoje está do jeito que eu gosto, bem prática. Nas últimas 2 teleaulas, a gente estudou os parafusos, a classificação e a função de cada um deles. Agora, a gente vai conhecer mais a fundo os parafusos mais usados em mecânica. Vamos nessa? Nesta teleaula, você vai ver com quantos parafusos se faz um bom mecânico. Você vai conhecer o parafuso de cabeça sextavada, o parafuso com sextavado interno, o parafuso sem cabeça com sextavado interno, o parafuso de cabeça com fenda, o parafuso de cabeça redonda com fenda, o parafuso de cabeça cilíndrica bolhada com fenda, o parafuso de cabeça escariada bolhada com fenda e os vários tipos de parafusos com rosca soberba para madeira. Você já viu que é parafuso a dar com pau, não é mesmo? Então, fique de olho na nossa teleaula que você vai ver que tudo vai se encaixar direitinho aí na sua cabeça. De repente, tudo se encaixa. Edgar, eu consegui um catálogo com os parafusos mais usados em mecânica. Muito bom, Neuza. Já estava mais do que na hora da gente escolher os parafusos ideais para o nosso carro. Não. Eu cheguei à seguinte conclusão. Já que a gente estudou tantos parafusos, seria bom agora a gente estudar os parafusos mais usados em mecânica, mesmo que eles não sirvam para o nosso kart. Assim a gente vai ter uma base melhor sobre o assunto, você entendeu? Faz sentido sim, mas você sabe quais são os parafusos mais usados em mecânica? Bom, tem, por exemplo, o parafuso de cabeça sextavada. Esse eu tenho certeza que entra na lista. Parafuso de cabeça sextavada. Anota aí que esse é o primeiro parafuso da lista dos parafusos populares da Dona Neuza. Vamos ver se a lista da Neuza confere com a do pessoal que realmente entende do assunto. Por isso estamos aqui na Escola Senai e vamos conversar com o professor Roberto. Professor, é verdade que o parafuso de cabeça sextavada é muito usado pelo pessoal da mecânica? De fato, ele é muito usado em uniões que precisam de um aperto bem forte. Porque aqui, olha, com essa cabeça sextavada, a gente tem facilidade de apertar o bicho com uma chave de boca. Olha. E esse parafuso precisa de uma porca? Depende. Se você for prender esse parafuso numa estrutura metálica, precisa de porca, sim. Desse modo, mesmo numa estrutura metálica, o parafuso de cabeça sextavada oferece uma união bem firme. Pois é, guarde bem essa imagem. O parafuso de cabeça sextavada. Vale a pena conferir umas coisas sobre o parafuso de cabeça sextavada. Olha aqui. Esse aqui é um parafuso de cabeça sextavada com rosca total. Neste caso, quando a gente não usa a porca, o rosqueamento é feito na própria peça onde ele vai. Deixa eu te mostrar um esqueminha aqui. Tá aqui a cabeça, o corpo e as 2 peças. Repare, as 2 são fixadas pelo parafuso. Agora, se as peças aí forem de uma estrutura metálica, vai precisar de arruela e porca para prender a estrutura, como o professor falou. Só que agora eu peço 1 minuto da sua atenção mais concentrada para que você possa guardar bem quais são as medidas da cabeça de um parafuso como esse. Repare, as medidas da cabeça de um parafuso são proporcionais ao seu diâmetro. O raio de arredondamento da extremidade do corpo do parafuso, a letra R aí, é igual a 1,5 vezes o seu diâmetro, a letra D no caso. Outra medida, representada pela letra B, indica o comprimento da rosca. Essa é uma medida padronizada. E a letra L, que indica o comprimento útil, também é padronizada. A letra K, que indica a altura da cabeça, equivale a 0,7 vezes o diâmetro. Agora, pegando a cabeça de frente, você vê a medida S, que é a distância entre as faces paralelas do sextavado. A medida S é igual a 1,7 vezes o diâmetro. Confira também aí a medida E, que é a distância entre os vértices do sextavado, valendo 2 vezes o diâmetro. Viu só? O diâmetro manda na vida de um parafuso. Quer dizer, na vida nem tanto, mas nas medidas ele manda mesmo. Quer outro exemplo? Então veja o próximo parafuso. Aqui, ó, o parafuso com sextavado interno, também conhecido como parafuso Allen. Olha ele aí, o Allen. Eu tinha um colega que gostava de brincar, chamando o nosso sextavado aqui de Allen, o 8º parafuso.
É mole. Bom, dá uma conferida aí no desenho técnico com as medidas do Allen. A medida A é a altura, que equivale ao diâmetro. A medida E é o diâmetro da cabeça, valendo 1,5 vezes o diâmetro. A medida T é a profundidade do encaixe da chave e vale 0,6 do diâmetro. E a medida da cabeça do parafuso indica o sextavado interno. Ela é representada com a letra S e vale 0,8 do diâmetro do parafuso Allen. Vamos ver para que o pessoal que trabalha com mecânica usa o parafuso Allen. Professor, qual a aplicação deste parafuso? Em geral, esse parafuso é usado em uniões que também precisam de um bom aperto, mas onde existe o problema de falta de espaço para você manusear a ferramenta. O senhor podia dar um exemplo para a gente? Bom, tem lugares de uma máquina onde não entra uma chave de boca. Então, a gente usa o parafuso Allen, que é feito em aço e tratado termicamente para ficar bastante resistente à torção. Confira agora mais um campeão de audiência da mecânica. O parafuso sem cabeça com sextavado interno. Olha ele aí, só para você. Oi, eu estava aqui desenhando o esquema do parafuso sem cabeça, com sextavado interno e tudo. Quer ver? Olha aí, o D, como você já sabe, é o diâmetro. O T aí é a profundidade do encaixe da chave, que é igual a meio diâmetro. E o S1 é a medida do sextavado interno e também vale meio diâmetro. Agora o professor Roberto vai explicar para a gente qual a aplicação do parafuso sem cabeça. Em geral, esse parafuso serve para travar elementos de máquinas. Como assim travar? Conforme o uso que a gente vai fazer desse parafuso, a gente trabalha com um tipo diferente de ponta. Eu tenho aqui essa ponta rebaixada, que serve para fixar peças sem danificar a rosca. Já esta outra, em grau, ela serve para fixar e centralizar peças. Bom, agora que o parafuso sem cabeça já está na ponta da língua, você pode conhecer outros parafusos, como o parafuso de cabeça com fenda, que você vai conhecer agora. Olha aí o primeiro exemplar de cabeça com fenda. É o parafuso de cabeça escariada chata com fenda. Olha mais um, o parafuso de cabeça redonda com fenda. Outro, o parafuso de cabeça cilíndrica bolhada com fenda. E mais um ainda, o parafuso de cabeça escariada bolhada com fenda. Antes que você entre em parafuso, deixa eu explicar uma coisa. Esses parafusos, assim como os outros que a gente já viu, também têm o dimensionamento da cabeça proporcional ao seu diâmetro. Quer ver as medidas de um deles para ter uma ideia? Vamos lá. Tá aí, o parafuso de cabeça escariada chata com fenda. O diâmetro da cabeça desse parafuso é igual a 2D, que você já sabe o que é. A largura da fenda é de 0,18D. A profundidade da fenda é de 0,29D. E a medida do ângulo escariado deve ser de 90 graus. Agora que você já conhece as medidas, vamos ver aonde é que o parafuso de cabeça escariada chata com fenda é mais usado. Bom, esse parafuso é bastante utilizado em montagens que não sofrem grandes esforços e onde a cabeça do parafuso não pode exceder a superfície da peça. Professor, gostaria que o senhor nos desse mais alguns exemplos de parafusos de cabeça com fenda e nos contasse para que eles servem. Certo. Esse aqui é o de cabeça redonda com fenda. Também é muito usado em montagens que não sofrem grandes esforços e dá um melhor acabamento à superfície. Esse aqui é o de cabeça cilíndrica boleada com fenda. Ele tem a cabeça mais resistente entre os parafusos de sua classe e costuma ser fabricado em aço ou em latão. Bom, agora só ficou faltando o parafuso de cabeça escariada boleada com fenda, que é esse aqui. Ele é muito usado na união de peças de espessura fina ou também quando a cabeça do parafuso não pode aparecer, deve ficar embutida na peça. Também é fabricado em aço, em cobre ou em latão. Bom, agora eu acho que tá legal, né, Edgar? A gente já estudou tudo em matéria de parafusos. Não sei não, viu, Nilza? Não?
Não, acho que tá faltando esse aqui, ó. Os parafusos com rosca soberba para madeira. Bom, então vamos dar uma estudada em mais um grupo de parafusos. Todo mundo que já trabalhou com uma furadeira num serviço doméstico conhece esse conjunto aqui. É o conjunto parafuso bucha plástica. Esse conjunto serve para a fixação de elementos em bases de alvenaria. Agora, nesta mesma linha, existem vários tipos de parafusos para madeira. Vamos dar uma olhada em alguns deles? Olha só, parafuso de cabeça chata com fenda, parafuso de cabeça quadrada, de cabeça oval, de cabeça redonda, de cabeça sextavada. Todas as medidas desses parafusos também são proporcionais ao diâmetro. Agora, para escolher entre eles, a gente deve levar em consideração a natureza da união que vai ser feita. E aí, hein, dona Neuza? Levando em conta a natureza da união das peças que será feita no nosso kart, qual tipo de parafuso a gente vai escolher, hein? Bom, eu acho que a gente já tá com uma boa base nessa matéria, né, Edgar? Agora, se a gente der uma estudada, a gente vai poder escolher. Ó, nisso a Neuza tem razão, viu? Sem estudar bem, não dá pra fazer nada. Portanto, eu achava bom você pegar o livro, dar uma boa lida com carinho na aula de hoje e fazer todos os exercícios. Mas antes disso, a gente vai dar uma conferida no que rolou na nossa teleaula de elementos de máquinas de hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na nossa teleaula de elementos de máquinas de hoje, a gente viu a terceira parte do nosso estudo sobre os parafusos. Você conheceu os parafusos de cabeça sextavada, o de sextavado interno, os vários tipos de parafusos de cabeça com fenda e de parafusos com rosca soberba, para madeira. Eu falei que ia ser uma teleaula bem prática, não falei? Então que tal agora você praticar um pouco? Vá até uma oficina, uma marcenaria e pergunte. Pergunte ao pessoal qual é o tipo de parafuso que eles usam, para que serve. Mete as caras, meu amigo. Só assim o seu conhecimento vai caber justinho na medida das suas necessidades. Boa sorte e até a próxima. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.